Queridos, a paz do Senhor a todos. Que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês. Paz e graça, professores, alunos, pastores, que Deus em Cristo abençoe vocês. Estamos aí na lição de número 12, aí, quase encerrando o trimestre. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional do Guará. A nossa revista é a Atualidade Cristã. Estamos na lição de número 12, dia 19 de setembro. Hoje temos como tema o líder em um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Uma lição muito aplicável aos dias de hoje. Está fundamentada em 1 Reis 2:2, que diz: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Referências bíblicas está em 1 Josué, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Se vocês observarem aqui, vocês, professores, vocês observem bem o contexto de Josué, que é um exemplo importante, pois quando Moisés passa o cajado para Josué, ele encontra uma nova geração, um povo passando pelo deserto, com a mentalidade diferente daquela que Moisés pegou. Então, um povo em transição. Então, Josué, nesse momento, ele tem que se preparar, bolar novas estratégias, e novos desafios surgirão à frente dele, e isso ele faz com bastante destreza, e isso nós vamos ver no decorrer da lição. Temos alguns objetivos, geral e objetivos específicos. O objetivo geral é entender a realidade atual em que vivemos, onde a volatilidade, incertezas, complexidade e ambiguidade são os grandes desafios que o líder terá que encarar. Dentro dos objetivos específicos temos 3. Primeiro, entender o que significa o termo VUCA e por que isso importa para o líder cristão. Segundo, entender que este período exige que o líder leve suas habilidades de liderança, que eleve suas habilidades de liderança. Terceiro, mostrar que tipo de líder que o momento atual exige para superar essas crises que estamos passando. Temos aí a introdução, que vai explicar o significado desse termo tão usado, que na verdade surgiu dentro do militarismo, mas que hoje grandes organizações usam. Esta palavra vem do original em inglês, que se traduz por 4 palavras, que são essas aqui, 4 palavras: volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então ela é traduzida do inglês. O conceito nasce no ambiente militar e se expandiu para as organizações, pois percebeu-se que essa maneira de enxergar e lidar com os desafios atuais também se encaixa neste cenário. Como o mundo é um campo de batalha para o cristão, nada mais justo que estudar o conceito que surgiu para lidar com estratégias, para enfrentar e vencer o inimigo. Vamos lá. Primeiro, vamos falar da volatilidade. Ser volátil, quando a gente fala desse termo volatilidade, algo volátil é algo que passa muito rápido, é algo muito passageiro, que passa com a rapidez muito grande. E nós vivemos em um mundo volátil, um mundo em que está em constante mudança, está mudando rapidamente e constantemente. E por isso que exige que o líder também se atualize. Irmãos, isso aqui é muito importante, muito importante. A atualização, você entender que hoje pastor não é somente dirigir um culto, pregar, fazer um culto fúnebre, fazer um casamento. O pastor está muito além disso. O pastor, ele tem aí que saber como funciona aí as redes sociais, tem que saber, tem que estar inteirado com as novas tecnologias,
para que ele possa, no mínimo, eu não digo ser um expert no assunto, mas no mínimo saber como funciona e utilizar essas ferramentas para crescimento da obra, né? Então nós temos que entender que isso muda. É comum a gente encontrar pastores, né, aí de uma geração mais antiga, o qual eles falam, não, a internet é do diabo, a rede social é do diabo. Tome cuidado, não é por aí, não podemos radicalizar, né? Não podemos radicalizar. Se a gente parar para analisar a internet, a tecnologia trouxe muita coisa boa para nós, né? Basta nós sabermos como usar. O problema não está na internet, o problema está em quem está usando. Realmente, se você não tiver o autocontrole, se você não tiver um dos principais frutos do domínio próprio, né, dos frutos do Espírito, que é o domínio próprio, aí realmente vai ficar difícil, tá? Aí eu recomendo realmente você de sair de rede social, de, né, não ir para esse lado, tá bom? Mas você que está fundamentado sobre a rocha e consegue usar isso para o reino do Senhor, isso é bem-vindo sim. Tá certo? Então, como nós falamos, Josué, ele assumiu uma liderança, né, com uma mentalidade diferente, está lá em Juízes 5, capítulo 5, versículo 4, né, e Deus dá a solução, né, dá uma visão a longo prazo para Josué, sabendo que o Senhor estaria sempre presente nos dias de mudanças, né, nas constantes mudanças. Ou seja, o que Deus deixa claro para Josué é o seguinte: Josué, levanta a cabeça, te anima, vamos para frente, eu estarei contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu estarei contigo, vamos lá. Né? Pode tudo mudar, mas eu estarei contigo. Então, hoje, para a liderança, também é mais ou menos isso. Né? Deus está conosco, vamos fazer o nosso melhor e com a ajuda do Espírito Santo nós vamos, né, atendendo aí a essa demanda, né, de liderança que é tão volátil no mundo em que estamos vivendo. Então, e essa lição também serve para o seu dia a dia, tá? Lá no seu emprego, na sua vida secular, você também precisa, não é porque você trabalha em um determinado setor, né, que você tem que dominar somente aquilo ali do seu setor. Não, tenha a mente aberta, aprenda novas coisas, é assim que se evolui, tá bom? É assim que nós conseguimos galgar patamares mais altos. Beleza, então? Segundo aí, ó, a incerteza e complexidade. A mudança constante traz incerteza, é claro, né, tornando a liderança cada dia mais complexa, o que dificulta a tomada de decisão. Pessoal, olha, isso é muito interessante. Preste bem atenção. Que nós não falamos que o mundo está volátil, ou seja, mudando muito rápido. Pois é. Então, isso traz o quê? Incertezas, tá? Isso aqui vai trazer incertezas, tornando a liderança cada dia mais o quê? Complexa. Fica mais difícil, irmãos, liderar nesses tempos. Você vê a dificuldade que é os líderes religiosos, não somente os líderes religiosos, mas diante dessa pandemia que estamos vivendo, né? Quantas incertezas, quantos problemas, e isso acarreta e traz mais desafios para a liderança, trazendo incertezas, trazendo uma maior complexidade, ou seja, maiores dificuldades, né, na tomada de decisão, para a gente poder aí fazer o melhor, né? Tomar a decisão da melhor forma possível, certo? Então, preste bastante atenção nesse processo de tomada de decisão, tá certo? Porque você pode muito bem ter alguns problemas, né? Eu falei na outra lição para você não tomar nenhum tipo de decisão quando você estiver influenciado por qualquer tipo de sentimento. Seja raiva, seja alegria, tome cuidado nas suas decisões. Então Josué ele precisava reduzir as incertezas. E ele agiu estrategicamente, né? Ele enviou espias para ver lá como poderia fazer, né? Como poderia ter êxito ali na sua
na sua investida contra Jericó. Está lá em Juízes capítulo 2, versículo 1. Então, tudo hoje em dia é estratégia. Nós precisamos dessa estratégia, tá bom? Então, nunca faça nada por acaso, de qualquer maneira, não. Pare, pense, né? E tome a decisão da melhor forma possível. A ambiguidade, essa palavra, ela nos traz vários sentidos, né? Mas dentro do contexto da nossa lição, é quando não se tem certeza que as coisas são realmente como nós enxergamos. Como assim? Por exemplo, eu tenho uma visão, né? Eu tenho uma visão. E será que as outras pessoas têm a mesma visão que eu, estão vendo a mesma coisa? Para você entender, olha que interessante. Pense comigo em um barco. Em um barco que está ao léu no grande mar. O camarada já ali com insolação, sem comida, perdido em alto mar. E de repente, de longe, ele olha e vê uma ilha. E o barco vai indo desgovernadamente para essa ilha. E esse camarada, ele olha para a ilha e grita assim: que bênção! Terra à vista! Mas aí tem outro camarada, um náufrago, que está lá na ilha. Aí ele olha para o barco e fala: graças a Deus, um barco. Entendeu isso? Então é o ponto de vista. Quem está no barco está olhando para a terra e dando graças a Deus porque achou a terra. E aquele que está na terra, na ilha, deu graças a Deus porque achou o barco. Né? Então, quando fala de ambiguidade, é justamente isso. É não se ter certeza. Realmente, será que isso que eu estou fazendo, essa decisão é certa? Isso que eu estou vendo, será que é isso mesmo? Né? Então, Josué e Neemias, eles foram homens que tiveram, né, eles enfrentaram a ambiguidade, né, com duas ferramentas super interessantes, guarde isso, né, passei aqui, que são essas aqui, ó, a agilidade e o dinamismo. Olha que interessante, né? Então, a ambiguidade com agilidade e dinamismo, mudando a estratégia ou rota diante das dificuldades. Olha que legal. Então, o líder não pode ficar de braços cruzados. Não, tá difícil. Não, a pandemia. Não. Não, vamos lá. Vamos começar a pensar em uma nova estratégia. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos diversificar, vamos agir, né? Vamos agir com dinamismo, vamos trabalhar que tudo vai dar certo, né? Então, vença aí esse período aí também de ambiguidade. Certo? A sinopse aí do tópico 1. Deus nos presenteou com dons e talentos, ou seja, a habilidade de resolver problemas, de trabalhar em equipe e ser criativo. E quando você identifica com clareza quais são os seus talentos, os pontos fortes, seus pontos fortes, você pode se tornar um líder melhor. Então, Deus ele colocou aí para você talentos, dons, e quando você os identifica e usa eles, isso fica bem mais notório, né, no processo de tomada de decisão, né? A gente tem que entender isso. Então vamos lá. Vamos continuando, eu cliquei aqui. Certo. Então, tópico 2 aí, eleve o nível da sua liderança. Preste bem atenção. Eleve o nível da sua liderança. Descobrindo dons e talentos. Preste atenção. Deus nos criou com propósitos definidos. E para isso nos deu os dons e talentos e habilidades. Você já parou para pensar? Quais são os seus talentos? Quais são suas habilidades? O que você pode fazer para melhorar a obra? O que você pode fazer para contribuir com a obra? Né? Você vê lá Paulo,
ele esclarece muito bem isso na chamada específica de cada pessoa, lá em 1 Coríntios capítulo 12, depois você lê. Temos que exercitá-los diante das dificuldades a fim de aperfeiçoá-los. Então, esses talentos e habilidades, olha, irmãos, a gente consegue exercitar nossos talentos e habilidades diante das dificuldades, viu? Então, por isso que você não deve desistir e reclamar, não. Você deve superar. Você deve se preparar, descobrir os seus dons e talentos. Isso é muito notório na igreja, né? Você vê muitas pessoas que cantam que é uma bênção, mas você coloca para pregar, não funciona, e vice-versa, né? Então, é muito assim, cada um tem uma chamada específica. Você coloca alguém em determinado departamento, não dá certo, mas quando você coloca em outro, automaticamente já exerce um bom trabalho. Então é isso que nós devemos a cada dia, né, trabalhar aí sobre esses talentos e habilidades. 2.2, descobrindo o seu propósito de vida. Eu vi um documentário que tinha um rapaz de 30 anos e a mãe entrou na justiça para ele sair de casa. Uma família norte-americana. E o pior de tudo não foi isso. O pior de tudo foi que ele recorreu pedindo mais alguns anos para a mãe para poder sair de casa. 30 anos, né? Há quem busque poder, fama, dinheiro, transformando-se em alguém arrogante, ganancioso e mesquinho. Grandes líderes encontram propósito em seu trabalho através da contribuição e do legado, ou seja, naquilo que vai deixar, né? Propósito no seu trabalho, né? E através do legado, né? Do legado. A exemplo de José e Esther, né? Que foram colocados em lugares corretos, no tempo correto, né? E fizeram a coisa correta, se destacaram, né? E José, a Bíblia diz que José ele teve uma grande sabedoria, né? Para poder governar ali o Egito. E também, quando se fala em sabedoria, também pensamos no sábio Salomão, né? A qual ele pediu, a Deus lhe disse para lhe pedir qualquer coisa. Ele falou: dei-me sabedoria para que eu possa reinar diante do teu povo. Então, é sempre uma escolha, né, irmãos? É uma escolha para cá ou para cá, né? É uma escolha. Então, uma nova vida, a velha vida. Então, nós temos que ter um propósito na vida. Se você é um pastor, seja o melhor pastor que você possa ser. Se você é um cantor, ensaie, trabalhe para você ser o melhor cantor que você possa ser. Se você é um ministro da palavra, se prepare, né, para que você seja o melhor pregador que você pode ser. Fazer com excelência tudo que Deus coloca na sua mão, descobrindo o seu propósito de vida, descobrindo sua chamada ministerial, para que assim você seja feliz aí em todos os seus feitos, certinho? 2.3, apegando-se aos seus princípios e valores. Irmãos, o crente ele tem valores inegociáveis, viu? É a sua salvação, é sua família e o seu caráter, seus princípios. Isso é inegociável. Se você vê algum crente negociando princípios e valores, realmente ele não é um verdadeiro cristão. Todo líder passa por momentos de indecisão, porém seus princípios e valores, né? Se os seus princípios e valores forem sólidos, né? Se os seus princípios e valores forem sólidos, né, farão com que ele tome a decisão mais justa possível, com coragem, ousadia e serenidade, não humilhando as pessoas, não destratando ninguém, mas será justo nas suas decisões. A exemplo de Misael, não sei porque eu gosto desse nome, Misael, né? Aqui, Misael, Azarias e Ananias. Misael, Azarias e Ananias. Esses aqui preferiram ser jogados na fornalha do que renunciar os seus princípios. Está lá em Daniel 18:3.
né? Então não negocie, irmãos, ó, princípios e valores. Isso aqui são bens inegociáveis, você não pode negociar, certo? Eleve o nível da sua liderança. Aqui é a sinopse 2, tá certo? 3. O mundo passa por uma crise de liderança. Nós falamos isso nas lições anteriores, né, que o mundo ele clama por uma liderança justa. E principalmente quando a gente fala do mundo político, né, realmente isso aqui está em falta. Não somente no mundo político, mas nas grandes empresas também você vê grandes escândalos de pessoas desonestas, de uma liderança desonesta. Muitos mostram a altura do seu chamado. Muitos líderes não se mostram à altura do seu chamado, seja por medo, insegurança, inveja ou falta de caráter, trazendo mais prejuízos do que benefícios em sua liderança. Sobre a liderança de Saul, Israel entrou em crise devido às decisões, erros e omissões do seu rei. Então, Saul ele foi um camarada que ele deu umas vaciladas, né? Saul ele desobedeceu a Deus, ele era inseguro, né? Ele era indeciso, ele era omisso, ele cometia alguns erros. Tome muito cuidado, tá? Essa questão da ganância pode te levar aí a um precipício. Tome muito cuidado com isso, tá bom? Tem gente que fala, você pastor, você é rico. Olha, você está entrando em um negócio que realmente você vai exercer o pastorado com a função errada, com a motivação errada, tá certo? Né? Você tem que fazer a obra de Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas, virão como resultado da sua fidelidade para com Deus, correto? Na mesma linha de pensamento, o mundo carece de líderes íntegros, né? Aqui uma renúncia, fala, não recebo propina. A falta de integridade é a causa de ruína de muitos líderes e muitas igrejas. Jó era íntegro de tal maneira que o próprio Deus deu testemunho a seu respeito. Não foi isso? Deus falando de um homem, né? Tem visto meu servo Jó íntegro, fiel, né? Que se desvia do mal. Olha, isso é Deus falando de um homem. Aqui cabe uma pergunta. O que Deus acha de mim e de você? O que Deus está achando de nós? É bom para a gente pensar, né? Então Jó era íntegro e fiel. O mundo carece de líderes que temam a Deus. Fala do temor. Ô, irmão, como as coisas seriam melhores, né? Se tivéssemos líderes que temam a Deus. Jó perdeu tudo que hoje damos valor. O que hoje nós damos valor, irmãos? Para pensar aí. O que mais nós damos valor? Nós damos valor à saúde? Sim, à saúde. Mas o que? Família, claro. Dinheiro, também. Então, olha que interessante. Jó, diante da sua provação, perdeu a saúde. Jó ficou leproso, se coçando com cacos de telha. Jó perdeu a sua família. Jó também perdeu todos os seus bens. Então Jó perdeu tudo o que nós damos valor hoje em dia. Porém, o principal, ele não perdeu. Que foi o quê? A sua fé. Oh, glória! Perdeu tudo, menos a fé. Está em Jó capítulo 1, versículo 21. Quem é verdadeiramente temente a Deus, permanece fiel diante de qualquer circunstância. Olha que interessante essa frase aqui, eu achei interessante, trouxe para você, de Martin Luther King Jr. Olha só o que ele diz. A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como ele se comporta em momentos de conforto e convivência, mas como se mantém em tempos de controvérsias e desafios.
né? O homem que teme a Deus, independente das circunstâncias, ele é justo, ele continua temendo a Deus, ele continua sendo fiel. É diferente de alguns que dizem, né, ser servo de Deus e quando a coisa aperta, começa a blasfemar, começa a esfriar na fé, esquece de Deus, né? Muito complicado isso. E hoje em dia vemos muitas pessoas dessa forma. Aí temos a sinopse 3 e a revisão. Vimos acima como endereçar esses temas e seguir exemplos de personagem bíblico para nos inspirar a desenvolver e elevar nosso nível de liderança, para fazer frente aos desafios. E por fim, vimos que tipos de líderes e suas principais qualidades são necessárias para enfrentar e superar a crise pela qual o mundo passa. Que esta lição possa ser útil para você, caro leitor. Se torne este tipo de líder, né? Um líder que toma as decisões no momento correto, certo? Aí temos aí, né, a revisãozinha, né, da mesma forma que a gente costuma fazer. Você vai perguntando aí, interagindo com seus alunos. Belezinha? Certinho? Graças a Deus. Irmãos, que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês. Foi um prazer estar com vocês novamente em mais uma aula. Grande abraço e que Deus em Cristo a abençoe.